Olá, meu nome é Caroline e seja muito bem-vindo ao canal Papo de Fic. Hoje eu trago para vocês a fanfic Histórias Estranhas, que é uma coletânea de contos de horror. Histórias Estranhas é da autora Aline Sterschit. Eu não sei se eu pronunciei o nome errado, muito provavelmente sim. Mas ela conta hoje com 18 capítulos e está publicada no Wattpad. Também vem com a tag de conto, creepypasta, terror, horror, lenda e mistério. E é todo narrado em terceira pessoa, cada capítulo por um locutor diferente. Então, não há muita coisa que eu possa dizer para vocês sobre Histórias Estranhas, porque ela é realmente muito curta e foge do nosso padrão aqui do canal. Em defesa minha, essa semana é minha semana de prova na faculdade, então eu realmente não consegui focar em uma fanfic muito longa ou com uma história muito extensa para poder trazer para vocês. Então, para não fazer uma coisa meia boca, eu optei por uma coisa mais curta, porque quem é universitário sabe que final de período é o verdadeiro inferno na nossa vida. Então, eu resolvi ir no Wattpad com o pensamento focado que eu queria alguma coisa de terror, porque a gente trouxe algumas fanfics sobre apocalipse zumbi, mas não é bem focado no horror, era mais um romance e tal. E eu queria uma coisa que fosse, tipo, assustadora, sabe? Muito assustadora. Eu até fui numa página do Facebook pedir indicações, mas também me indicaram uma que era mais romance do que terror. Então, andando pra lá e andando pra cá, eu encontrei essa coletânea de contos. E, sinceramente, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já vi sobre o gênero em relação a contos. Mas tô me adiantando. Eu preciso dizer pra vocês que eu não costumo ler muita fanfic pelo Wattpad. Não que eu tenha alguma coisa contra as fanfics que são publicadas na plataforma, ou também, se vocês me enviarem, é claro que eu vou ler. Mas meu maior problema, maior problema, são os comentários que você pode fazer em cada capítulo, sabe? Tipo, aquele imagem que fica do lado, que sempre alguém vai lá e coloca alguma coisa sobre a frase. Eu simplesmente não consigo focar, sabe? Tipo, na história. Eu sempre termino de ler o parágrafo e vou lá ver todos os comentários das pessoas. Por mais que seja uma coisa meio idiota, tipo, é só uma cena engraçada e você sabe que de todos os comentários que tem lá, tudo que você vai ver é tipo kkk. Mas eu sempre abro, sempre vejo. E eu sempre acabo, tipo, demorando muito mais pra ler um capítulo do que normalmente eu demoraria, porque eu paro realmente em todos os parágrafos que tem comentário pra poder ler. Só que nessa fanfic, os capítulos são extremamente curtos, sabe? São, tipo, menos que 500 palavras. Real, menos que 500 palavras. Então, eu não demorei muito pra ler ela. Eu li ela, tipo, em questão de 2 horas, se não muito. Só que foram 2 horas de um dia pro outro. Porque chegou um momento em que eu tive que parar, porque já tava, tipo, muito tarde. E eu sou uma pessoa realmente muito impressionável, muito mesmo. Do tipo que, se assiste filme de terror, eu tenho pesadelo durante a noite e eu não consigo dormir mais, porque eu fico imaginando, tipo, todas as cenas possíveis, sabe? Tipo, sons e sombras estranhas. Então eu sou muito impressionável. Então chegou um momento que eu tive que parar e eu continuei no dia seguinte. O que acontece? Essa fanfic, todos os capítulos são narrados por um único locutor. É em terceira pessoa, mas é o ponto de vista dele contando aquela história, aquela passagem, aquilo que aconteceu. E logo no primeiro capítulo, ela já te pega pelo pé. Porque o que acontece? Deixa muito na imaginação, sabe? Quando termina um capítulo, é sempre com uma revelação muito impactante, sabe? Sempre tem uma coisa muito impactante, muito macabra, muito estranha e que tudo faz sentido. Por mais que seja muito curta, como autora, ela escreve absurdamente bem e ela consegue segurar a atenção até o último instante. Porque, tipo, literalmente, em alguns capítulos, eu senti um arrepiozinho, sabe? Ou então ela descrevendo alguma cena, tipo, aquele sentimento que você tem de que você está sendo observada em algum lugar. Tipo, ela descrevendo essa sensação, eu meio que senti. E eu tava sozinha no lugar, então, tipo, o fato de ser curto não deixa nada a desejar, porque você fica apreensiva, você fica com medo, e quando a revelação final chega,
é sempre muito, muito, muito fora do que você esperava, sabe? É claro que com o decorrer dos capítulos você entende que não é só a vítima, por assim dizer, que narra. Também tem o autor, ou o vilão, ou o assassino, enfim, também ele narra alguns pontos. Mas mesmo assim, quando você ainda espera que essa seja a grande revelação do final do capítulo, não, é outra coisa completamente diferente e muito mais macabra. Teve alguns que eu não peguei de primeira, sabe? Eu acabei de ler, eu entendi mais ou menos, mas aí depois, ou eu fui nos comentários pra ver se alguém tava tão boiando quanto eu, ou eu acabei, pensando, sabe aqueles 5 minutos que você simplesmente para e pensa em tudo e fala, ué, mas não é possível que seja isso. Como assim? E aí quando você sente o impacto de entender, você fica tipo, mano, que coisa pesada. Coisa pesada. E é claro que eu tive meus capítulos preferidos. Porque, como eu disse, cada um narra sobre uma história. Então tem um que narra sobre uma boneca, outro também que... Cara, coisa de terror que tem brinquedo e criança, é certo que eu vou me cagar de medo. Porque não existe coisas mais, monstruosamente inofensivas e assustadoras do que uma boneca de porcelana, do que uma criança pequena e ingênua, sabe? Não existe. Então, conforme você vai lendo, tem um que é do manequim, que o final ela deixa você a imaginar o que seria aquilo. E eu acho que isso é muito pior, sabe? Você deixar a cargo da sua imaginação. Porque talvez se a autora fosse colocar exatamente o que fosse, seria assustador, mas você saberia o que é. Agora quando ela deixa em suspenso, sabe? E aí você começa a juntar todas as peças do quebra-cabeça e sua mente começa a, voar. Você fica mano, sabe? E as personagens, elas também não são completamente idiotas, sabe? Não são. Porque a gente vê... tem sempre aquela aura de ceticismo, sabe? É sempre o personagem que não acredita nas coisas que vai se fuder. Mas aí quando ele, enfim, acredita, dá pra... É bem verossímil, sabe? Você consegue entender e ainda parece uma coisa muito real. Não esses filmes de terror, a maior parte de filmes de terror trash, que os personagens agem de forma absurdamente idiotas, sabe? Não é assim, não vai acontecer. Desculpa as risadas do fundo, mas eu não moro sozinha e sabe como é. Enfim, eu sei que a indicação é pequena e que eu não falei muita coisa porque como eu disse, se eu for soltar spoilers do que eu gostei, do que eu não gostei, eu vou acabar revelando talvez o plot twist de alguma coisa. E eu quero que vocês tenham a exata experiência que eu tive. Porque, mano, é absurdo quando você chega à conclusão e aquele último parágrafo, ou então, você tá em um parágrafo assim, falta um parágrafo pra terminar, e ainda não tá te dizendo muita coisa, ou então você tá super apreensivo e você pensa, mano, não é capaz, não é possível que ela consiga concluir tudo isso em apenas um parágrafo de forma satisfatória, sabe? De uma forma super legal, sem deixar pontas soltas, sem ser... sabe, meio que aquilo dali. Mas ela consegue. A autora, meu Deus, ela é muito, muito, muito boa. Tanto na escrita, porque eu não achei um erro de português. E ela consegue colocar as situações, explicar tudo muito bem, montar a cena. E ela monta de uma forma maravilhosa. Eu até, muito provavelmente, vou ler outras coisas dela que sejam do gênero terror, porque eu acho que ela consegue segurar uma atenção como raramente eu vi. E eu tô acostumada com contos de terror mais longos. E, sinceramente, eu acho que ela não deixa a desejar pra nenhum autor que seja reconhecido, famoso, publicado, sabe? Não é porque é uma fanfic de uma pessoa, não, uma autora não profissional, por assim dizer, ela não deixa a desejar em nenhum ponto. É muito, muito, muito merecido as visualizações que ela tem, a atenção que ela tem, porque Histórias Estranhas é simplesmente maravilhoso. Então, gente, essa foi a indicação da semana. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Desculpa pelo vídeo pequeno. Eu prometo que da próxima semana vai ser maior, mais extenso, com uma fanfic que me indicaram pelo Facebook.
e não uma que eu saí por aí loucamente caçando. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e seja muito bem-vindo. Ative o sininho, se não tiver ativado, para você receber todas as nossas notificações. Caso queiram o segundo ponto de vista de uma pessoa que também surtou enquanto estava lendo, porque a gente ficou no WhatsApp o tempo todo se falando, que é da Ashley, ela vai deixar lá na nossa página do Instagram e na nossa página do Facebook, que também é Papo de Fic, mas eu vou deixar aqui na descrição. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima semana.